Hoje nós vamos falar sobre a importância de tratar a surdez. Eu trouxe aqui para a cozinha da minha casa o professor Ricardo Bento. Ele é titular na USP, no Hospital das Clínicas, na disciplina de otorrinolaringologia. Ô, palavra difícil, hein? Esse é fogo, só pega os locutores aí. E obrigado a você que está assistindo em permitir que a gente entre na sua cozinha, na sua casa, para a gente tratar desse assunto tão importante. Professor Ricardo Bento, valeu, obrigado de estar aqui. Eu conheço o professor já faz perto aí de uns 20 anos ou mais, né, professor? Por aí, né, da faculdade lá. A gente tem feito uns projetinhos junto, mas hoje nós vamos falar uma coisa que importa para você que está assistindo e principalmente para quem está um pouquinho mais velhinho, começando a perder a audição. Professor, a gente combinou aqui um assunto que a gente precisa falar sobre o perigo de não tratar a surdez. A gente comentou um pouquinho. Explica melhor para todo mundo esse negócio. A audição é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Um dos sentidos muito importantes. E ele tem um estímulo, né? Ele estimula o cérebro, porque a gente não escuta com o ouvido, a gente escuta com o cérebro. O ouvido é um órgão periférico que pega o som, transforma no impulso elétrico, vai pelo nervo auditivo até a córtex cerebral, que é no nosso cérebro, e lá é que vai processar. Então, se a gente fizer comparar com um computador, por exemplo, você tem o mouse, é o ouvido, e o processador do computador, lá, o CPU do computador, é o cérebro. Então, o mouse, ele simplesmente transmite lá uma informação para a CPU e a CPU processa. Então, assim, você escuta, mas você precisa entender com o cérebro. Então, por exemplo, você pode escutar um som, mas o cérebro precisa saber o que é. Então, ele precisa processar para saber se aquele bater na porta é uma pessoa falando, o que ela está falando e tudo isso. Então, se a gente privar o cérebro desse estímulo, que é a audição, e está provado que a audição é o que mais estimula o cérebro a funcionar, porque o cérebro precisa ficar funcionando, ele precisa ficar metabolizando. Você, ao longo da vida, você vai perdendo a capacidade do processamento. Quer dizer, se eu não tenho mouse, se eu não treinar a mão no mouse, exatamente, que é o nosso ouvido, o processador acaba enferrujando. E não vai dar mau contato no mouse lá. Exatamente. Então, o que acontece? É importante que a gente tenha vários estímulos. Um deles é a audição, outro deles é a visão, outro deles é o tato, né, o olfato, tudo é estímulo, tá? Se a gente perde estímulo, perde o processamento cerebral. E a audição é um dos mais importantes, porque ela trabalha 24 horas. Você está dormindo, ainda está ouvindo. Você está ouvindo. Então você está lá, né, 24 horas. O olho não, você fecha o olho para dormir. Então, com isso, por que é importante tratar a audição, ouvir para poder processar? Porque se você começa a perder o processamento lá, você começa a perder a cognição. Cognição o que é? O nosso contato com o mundo. Então, começa a ficar mais esquecido, perda de memória, que já acontece normalmente nos idosos, tá? Começa a ter demências precoces, tá? Esquecimento, além disso, começa, enrolar as coisas, e aí você tem tudo para desembocar num Alzheimer, que é, que você já tiver geneticamente uma tendência a isso, a falta de audição vai acelerar essa tendência. Então, a gente precisa sempre estar lá estimulando o nosso cérebro, de todas as formas. Então, por isso que a turma fala, tem que fazer treinamento de conta, aquele joguinho japonês. Fazer jogo da velha. Para poder o cérebro ficar pensando. E com o ouvido ele está pensando, ele está lá processando o tempo todo. É a mesma coisa. A gente ouve dormindo, né? Ouve dormindo, tanto ouve tudo. Que os ruídos que a gente ouve, lógico, em primeiro lugar, eles interferem no sonho. Isso. E eles alertam a gente caso, sei lá, um carro explode alguma coisa. Exatamente. Um leão sua casa tem uma inundação, um cano fura e começa a fazer barulho lá dentro da casa, um incêndio.
Né? Então, quer dizer, você tem que estar ligado nisso aí. O ouvido é o que mais está ligado, ele está ligado 24 horas. Tanto que nos animais mamíferos, o ouvido, às vezes, a surdez é incompatível com a vida. Porque ele mora num lugar escuro, que não enxerga nada, uma toca, um negócio, e ele só está sabendo dos predadores dele através da audição. Do barulhinho que faz, ele está sabendo o que acontece. Então, retomando, então aquele processamento é importante. Então, sempre existiu um estigma do idoso em utilizar métodos de recomposição da audição, que é o mais importante deles é o aparelho de audição convencional, aquele aparelhinho que põe atrás da orelha e escuta, ou tem uns que são internos, aí tem modelos 1000. Então isso tinha um estigma. Eu não quero colocar porque vai parecer que eu sou velho, não sei o que, etc. Então, mas tem uns que não aparecem ainda, né? Não, e também por que isso? Por exemplo, você está de óculos, né? Eu sou velho, tá vendo? Você é cego, você é velho? Não é. Entendeu? Então, o aparelho é a mesma coisa. Só que o óculos não tem mais estigma. Quando eu era criança, né, lá atrás, o óculos tinha um baita estigma nas crianças. Eu lembro, eu era o 4-zóio. O 4-olho, exatamente. Então tinha lá o bullying do óculos. Né? Hoje, o bullying maior é do aparelho de audição, porque eu vou te dar uma ideia, as crianças não acostumaram ainda. Eu vou te dar uma ideia. O óculos virou artigo de luxo, né? Isso, mas vamos fazer uns negócios para pendurar na orelha também. Mas a ideia já tem isso daí, né? Já tem, como chama, aparelho cor-de-rosa, aparelho de tigrinho, de não sei o quê. Não, então as crianças com isso começaram a absorver mais, e os coleguinhas de classe também, então vai estar virando uma coisa normal. A gente já fez trabalhos na mídia, né, até nas próprias novelas. Uma vez teve naquela novela Malhação, a gente conseguiu inserir um personagem que usava um aparelho de audição, que é justamente para ir tirando aquele estigma que existe com o aparelho de audição. Tá? Muito genial. E aí, agora hoje ficou mais fácil indicar o aparelho de audição para um idoso quando você entra nessa história do Alzheimer. Sim. Tá? E aí ele, né? Peraí, então não é só para ouvir. Porque se fosse só para ouvir, ele fala, olha, eu até prefiro, porque daí quando eu não quero ouvir uma coisa de um cara chato, eu já não entendeu? Mas não pode. Os novinhos também, né? Eu acho que principalmente as pessoas mais novas, mais jovens. Não, o adolescente, por exemplo, é o pior para querer usar um aparelho de audição. Apesar que hoje em dia tem muitos devices, né, coisas de botar na orelha. Então, fone de ouvido, aquele da Apple, o negócio da coisa, é o aparelho, tem um negócio que é tudo, né, ligado com o celular, etc. e tal. Então, com isso, os jovens também podem até fingir, porque hoje se você puser um negócio aqui no ouvido parecido com um aparelho desses do iPhone, do Samsung, sei lá, né, de todos esses Android, parece, você não sabe se aquilo é um aparelho de audição ou é um fone de ouvido. Basta a professora não reclamar. Exatamente. Então, e ainda, né, o aparelho de audição ainda tem conectividade com o celular, etc. e tal. Você atende o telefone já no aparelho, tem conectividade por Bluetooth com a televisão, né? Então, sala de cinema, né? Sala de cinema tem o Wi-Fi lá no coisa. Então, você hoje tem coisa muito moderna. E outra coisa, os aparelhos de audição, realmente de 20, 30 anos atrás, eram mastodontes perto do que era hoje. Então aí o pessoal ainda tem aquela ideia, meu avô tinha lá um aparelho, mas ele não usava, ele odiava aquilo que fazia barulho, falou que fazia barulho. Não, hoje mudou tudo. Tem um amigo que usa um penduradinho aqui, com fiozinho. Então, creio que seja muito antigo aquilo, né? Que começaram assim. Os aparelhos do começo do século passado, quem inventou o aparelho de audição foi o Graham Bell, o cara que inventou o telefone. E nada mais é do que um amplificador, né? Ele era professor de escola de surdo. A noiva, ele começou a namorar uma aluna surda. E aí ele falou, não, eu vou desenvolver alguma coisa para ela ouvir. Bacana. Aí ele pegou um engenheiro amigo dele, que foi o Watson, e ele começou a criar um aparelho, e nesse desenvolvimento
ele inventou o telefone, porque ele ficou muito mais famoso por invenção do telefone do que do aparelho de audição. Deixa eu entender uma coisa. O cara estava tentando inventar um aparelho de surdez e saiu o telefone? Isso. Começou com o aparelho de surdez? O aparelho de surdez. Caramba. Foi o Graham Bell. Né? Foi o Bell que... Sim. Alexander Graham Bell foi o inventor do telefone. Tá? Olha, a gente só conhece sobre o telefone. Sobre o telefone. Então, tanto que tem a Bell Telephonics, né? Não tem por causa do Graham Bell. Né? Então, ele era um professor de escola de surdo. E a noiva dele era surda e ele resolveu que ele tinha que fazer alguma coisa para ela escutar. E foi daí que surgiu os primeiros aparelhos. Mas os aparelhos eram antigos. Os primeiros é que nem quando tinha televisão de válvula, né? Lá, não sei, 70 anos atrás. E a mesma coisa com o aparelho aconteceu, entendeu? Eram enormes, aí foram melhorando, depois digitalizou, de analógico passou para digital, hoje é tudo digital. Hoje ele é um computador. A pergunta que eu queria fazer, a gente falou sobre que na velhice, né, é importante ouvir para estimular o cérebro. Então, eu imagino para o jovem mais ainda. Mais ainda, porque ele vai começar a ter problema mais cedo. Então, assim, e o idoso, ele já é uma pessoa que, sabe, quando ele está num monte de gente falando, ele não entende direito, então ele fica na dele, ele fica quieto, ele não quer atrapalhar ninguém, não quer incomodar, né? Como diz o seguinte. Sim. Então ele não quer incomodar, então ele vai ficando cada vez mais ausente das coisas e aquilo vai piorando. Então, assim, hoje que as pessoas estão vivendo até 90, 100 anos, né? Um monte de gente chegando a 90 e 100 anos, não adianta você chegar com 100 anos de idade se você estiver surdo, não enxergando, não andando direito. Então a gente tem que se cuidar, né? Porque a longevidade depende de uma boa qualidade de vida também, né? Não adianta você chegar com 100 anos deitado numa cama lá, sofrendo, né? Eu quero abordar um outro tópico com você, vou deixar para o próximo episódio, que é o que causa a surdez, o que a gente pode fazer para segurar. Tá bom. Pode ser? Pode lá, vamos lá. Então, pessoal, agradeço todo mundo que permitiu a gente entrar na casa de vocês, entrar no celular de vocês com esse conteúdo. Espero que seja muito útil. Obrigado, professor, por ter vindo aqui para a nossa cozinha. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o que causa a surdez e o que fazer para tentar retardar o aparecimento da surdez. Até já.